Beleza, Lucas 16. A parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para quê? Quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então chamou cada um dos devedores de seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome da sua conta. Sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiaria as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação aos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e se desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Caraca, que interessante, eu nunca reparei. Ele fala, nunca reparei não, quando a gente vai lendo com a voz valendo em alta voz, você fica refletindo mais. Caraca, muito interessante, porque o cara passa a perna no Senhor e realmente acontece muito hoje em dia, né? O cara sabe que vai ser demitido e vai ferrar a pessoa e tal. E aí a Bíblia repreende, fala para ser fiel no pouco e usar a riqueza desse mundinho para ganhar amigos. E quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Então é para usar a riqueza pensando no céu, porque ele fala da morada eterna. Então quem vive para Cristo basicamente não é para ficar passando perna e tudo mais, porque você vai estar visando o céu. E até porque o galardão aumenta, né? No fim das contas. Mas é só quem crê, né? Nenhum servo pode servir os senhores. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizam até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei ao menor traço. Quem divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia rapidinho. Mulher se casar com outra mulher. Aqui não falou, mas eu acho que eu li em Mateus, né? Quem desejar uma mulher no coração também comete adultério. No adultério, né? Na real já é pecado. Eu achei que era esse versículo, porque esse versículo aí quebra 90% dos homens do mundo. Quem olha pra uma mulher e deseja, comete pecado. Ih, rapaz. O que eu vejo, pelo menos eu não, mas o que meus amigos não, né? Meus conhecidos, alguns aí, que eu já vi. Ih, rapaz, o que mais comete pecado. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que ele não venha também para esse lugar de tormento.
Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Caraca, forte. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando, meu Deus, hoje eu tô lendo difícil, arando ou cuidando de ovelhas, ele dirá: quando ele chegar do campo, vem agora, sente-se para comer. Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, pronta-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Aleluia. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. O samaritano agradeceu, já os outros. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Caraca, o samaritano recebeu perdão e os israelitas lá não. Que possivelmente, né? Possivelmente israelitas. Que eram 9. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo invisível. Nem se dirá: aqui está lá ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago, cujo brilho vai de extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi no dia de Noé, também será no dia do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio um dilúvio e os destruiu a todos. Acontecerá a mesma coisa nos dias de Ló. O povo está comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, e do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deva crescer para apanhar os seus bens dentro de casa. Para pegar os bens dentro de casa. Semelhante, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perderá a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Caraca. Aqui é bem misterioso. Aqui fala o povo que acredita no arrebatamento, né? É vir desse versículo. Forte, forte, forte. Bem reflexivo. E aqui também ele fala que quando o Filho do Homem vier, vai vir como um trovão. Vai ser muito claro para todo mundo. Então não adianta. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que ela não me venha mais a importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz
injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não a outro, foi para casa justificado. Eu digo a vocês que este homem, não a outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse Jesus: Falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui ele não está falando de agulha não. É mais fácil um camelo passar pela agulha, era a agulha de Israel. Era uma entrada de Israel, então o tamanho era difícil entrar. Era tipo um caminhão passar por aquele limite de ponte. Então isso é interessante. É mais fácil o camelo, você empurrar suas coisas e conseguir passar por aquela agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Tipo assim, é possível o camelo passar, só que é difícil pra caraca. O que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos... Pera, o quê? Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então talvez não seja nem possível o camelo passar pela agulha? Eu não sei, eu buguei um pouco aqui. Eita pô, me perdi. Mas Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Cara, que da hora. Então Jesus falou: quem vai deixar todo mundo para me seguir vai receber muitas vezes mais na terra, e na era futura a vida eterna. Então você vai receber muito mais na terra e depois a vida eterna. Jesus chamou esse mais aqui, não é... Tem gente que bota que é riqueza e tal. Não, é no geral, né? Pode ser geração, filhos, sonhos, dinheiro também pode ser. Bota tudo. Ser humano é ganancioso pra caraca. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha que interessante. Tem gente que não consegue nem receber Jesus e dá desculpa de pecado da vida. Zaqueu recebeu Jesus todo classificado mesmo. Jesus, ele falou: Zaqueu, sai daí e deixa que eu quero ir na sua casa hoje. Zaqueu era pecador, roubava os outros e tudo mais. E Zaqueu recebeu ele com alegria. É um exemplo para muita gente que fica querendo ficar longe de Jesus por causa dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Não, tem que vir como é que você tá, irmão. Vem como é que você tá, tudo lascado. Aceita Jesus na sua casa, depois ele fala contigo. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Estando ele... E caraca, meu Deus, é muito versículo, vou ter que fazer... Eu acho que não vai dar tempo não, vou ter que parar aqui no meio. Estando eles ouvindo a Jesus, passou-lhe a contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei, e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse eles: Façam esse dinheiro render até minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco governo sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O meu senhor respondeu: Eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que você não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na aos que têm 10. Ao que tem 10. Senhor, disseram ele já tem 10. E ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Por isso que tem que usar os talentos. Aqui é um referente até aos talentos, as coisas que Deus te deu. Usa pra beneficiar, pra ajudar e tudo mais. Porque senão... Mas depende, né? Porque eu acho que os talentos Deus não tira. Eu não sei, mas tem um... Eu sei que tem todo um mistério assim. Mas se Deus te deu, usa, basicamente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado de Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontraram um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarram-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: Por que estão desamarrando? Digam-lhe: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal, exatamente como lhes tinham dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa deles. Levaram-no a Jesus, lançando no manto sobre o jumentinho, e fizeram Jesus montar-se nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendeu os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito ao Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se vocês compreendessem nesse dia, sim, você também o que traz paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão na terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras.
Aleluia.